Ezequiel 47, vamos ler a partir do versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. A nossa vida, ela é feita toda de experiências novas a cada dia. Mesmo que os fatos se repitam no curso da nossa vida, quando coisas semelhantes, boas ou não, nos ocorrem, de qualquer modo nós estamos crescendo, aprendendo. Tem um sábio, um filósofo que disse que a sabedoria é muito difícil de ser adquirida. E quando nós a adquirimos, não dá tempo de usá-la. Porque nós vivemos do aprendizado no dia a dia. E a Bíblia diz assim, que aquele que sabe, não sabe como convém saber. O inimigo sempre tem as mesmas ações, as mesmas tentações. Ele repete sempre as mesmas coisas nas quais quer nos enredar e nos prender à sua vontade. Mas Deus não. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele tem várias formas de nos provar, de nos levar a conhecê-lo melhor e saber também das nossas limitações. Mesmo nas coisas que são gloriosas, que são magníficas, nas experiências espirituais, Deus sempre tem uma coisa nova a nos dar. Ninguém conhece as profundezas de Deus, a tamanha profundeza do mistério de Deus. Ninguém conhece a extensão, a profundidade, a altura do conhecimento de Deus. Isso se torna impossível. Mas nada que Deus não se revele à medida do dom de Cristo. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 4, que a graça nos foi dada a cada um segundo o dom de Cristo. Então as revelações de Deus para nós, elas são dadas à medida em que Cristo é revelado a nós. Nesta passagem, nós encontramos uma figura da vida espiritual, que diz que saiu um homem a medir numa extensão de um rio que ia da parte rasa para a parte funda, da parte estreita para a parte larga do rio. E aquele homem disse ao seu interlocutor: olha, você mede um pouquinho mais de 500 metros, ou seja, 1000 côvados. Hoje, os teólogos calculam o côvado como sendo aproximadamente 1000 metros. Então, a gente calcula sobre isso. Meça
500 metros e comece a andar dentro dessas águas. E ele começou a andar, as águas davam pelo seu tornozelo. Ele foi andando. Quando deu 500 metros, na medida do dom de Cristo, na medida do dom de Deus, ele parou. O homem disse, não para por aqui. Vamos medir mais 500 metros. Mediu mais 500 metros e ele foi andando. Aí as águas já não estavam dando pelos tornozelos mais, mas as águas já estavam pelos joelhos. E aí, deu os 500 metros, um homem parou e veio então um anjo de Deus, um homem de Deus, o Senhor prefigurado ali, e disse, olha, vou medir mais 500 metros. Mediu mais 500 metros. Depois que mediu os 500 metros, as águas já estavam andando pelo peito do homem. Tá bom. Já estava aparentemente normal. Você estava satisfeito, tá bom? Teu peito, teus lombos, está ótimo. Mas o homem mediu mais 500 metros. E quando mediu mais 500 metros e o homem foi aos 500 metros medido agora, já não tinha mais jeito de atravessar andando. E aí, ele parou. E aí veio a pergunta de Deus para ele. Porque as águas não tinham como ser atravessadas a passos. Eram muito profundas. E só poderia ser atravessada a nado, nadando para o outro lado. Aí veio a voz de Deus e disse, viste, filho do homem, você viu agora? E aí, aquele homem que mediu os 500, aqueles vários 500 metros, 4 vezes, pegou o profeta e atravessou ele pelo outro lado e trouxe de volta. Essa passagem bíblica, ela tem 2 significados importantes, tanto da revelação da vida espiritual abundante, quanto também das provas que passamos nesta vida até conhecermos verdadeiramente quem é Jesus. Veja, a água que ia aumentando na profundidade, ela levava vida e levava prosperidade onde ela passava. E a água, ela dava vida a toda a natureza que estava morta ali. E ela abençoava as pessoas que estavam em torno dela, em torno dessa água. Isso significa a vida espiritual, significa o Espírito Santo na igreja, o Espírito Santo no curso da nossa vida. Porque à medida em que nós buscamos a Deus, em que nós procuramos ao Senhor, que nós nos dedicamos ao Senhor, nós vamos tendo novas experiências com Ele. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não basta que eu já sei, não basta eu falar, olha, eu já conheço, eu entendo. Um dia desse aqui, um pastor pregou aqui, e no término do culto eu falei com o irmão sobre a pregação. Olha, foi bonita a pregação. E disse, olha, eu não concordo com isso, com aquilo. Eu disse, foi tão bom para mim e para tantos que falaram que estava ótimo, mas ele estava preocupado com as técnicas da pregação. Mas nós devemos estar preocupados
com o Espírito com que Deus fala na igreja. E veja, os dons espirituais devem ser buscados. A convivência com o Espírito Santo deve ser uma realidade na igreja. Nós devemos ter a constante busca das revelações de Deus. Não é revelação para saber a vida alheia, mas a revelação da glória do Senhor. Para que nós conheçamos a Cristo como Ele é. Isso é uma necessidade. A Bíblia diz, lá em Efésios 4:13, que até que todos, não um ou dois, todos cheguemos ao conhecimento de Cristo, à unidade da fé, do Filho de Deus, do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito e a medida, da estatura completa de Cristo. Temos que conhecer a Cristo na sua estatura. Porque quando nós conhecemos a Cristo na estatura dele, os nossos problemas não são problemas. Quando você tem fé e você vai crescendo em Cristo, você se torna uma pessoa sóbria na fé, uma pessoa sóbria espiritualmente. Você não anda como ébrio. O sóbrio, o Antônio, o inverso é ébrio. Você não vai andar como ébrio, falando coisas sem sentido, julgando coisas sem sentido. O ébrio não sabe o que fala, uma hora fala a coisa certa, outra hora fala a coisa errada, uma hora levanta fora de hora, toma decisão precipitada. O ébrio vive assim. Mas a Bíblia diz que nós temos que viver como sóbrios, conscientes, convictos. Mas para isto temos que crescer na estatura de Cristo. Toda a nossa vida deve estar espelhada em Cristo. Não é no que as pessoas dizem. Às vezes eu vejo pessoas com opiniões contra um outro, contra A, contra B, olhando as pessoas como se fossem inimigas. Elas não estão olhando em Cristo, talvez por não saber, não ter conhecimento, talvez por falta de experiência na fé. Mas é uma noite maravilhosa esta que estamos aqui, para que cresçamos juntos em Cristo, como o varão perfeito. E à medida em que crescemos nele, que mergulhamos nele, nós vamos adquirindo firmeza na fé, certeza na fé, sobriedade na fé, convicção na fé. E temos da parte de Deus a plena tranquilidade que podemos vencer e sermos mais que vencedores nele. Este é o sentido. Mas tem um outro lado, que esta passagem também se refere. Porque esse rio, ele tem a figura do rio que saía do jardim do Éden. Aquele rio que banhava, que saía, que Deus estava lá. É semelhante à palavra de Deus na igreja. Ela deve ser como um rio que banha a igreja. A palavra tem que ser aquela que refrigera a alma. Tem que ser como um pasto verdejante em que as ovelhas comiam tranquilamente. A palavra de Deus tem que trazer paz. Ela tem que nos incomodar, mas tem que nos trazer o sentido de justiça. Tem que achar em nós o sentido de justiça. Por quê? Porque quando nós alcançamos a justiça de Deus, nós encontramos a paz. Porque o pressuposto da justiça é a paz. Veja, este rio, ele parece também com o rio que a Bíblia diz lá em Apocalipse, fala do rio da vida.
É a palavra de Deus na igreja. A palavra de Deus na igreja tem que ter prioridade. Tem que ser sem orgulho, sem vaidade. E pregarmos convictos de que o amor de Deus é a razão do nosso Evangelho. Aleluia. Eu gostaria de abraçar a todos e ter amor suficiente para distribuir a cada um. Imagine se você encontrar um inimigo, poder pôr a mão nas costas dele e ele sentir o amor de Deus em você e o coração dele mudar a seu respeito. A Bíblia diz que Jesus viria para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. A paz de Deus excede todo o entendimento. A justiça de Deus é maior que todas as coisas para trazer a paz excessivamente boa. Como é bom poder amar a Deus. Todos nós aqui poderíamos amar outras coisas, outros deuses, poderíamos fazer qualquer outra coisa, mas o amor de Deus nos venceu, trazendo-nos aos pés de Jesus e fazendo-nos andar pelas águas da palavra cada dia mais profunda, a ponto de chegarmos a um lugar na palavra de Deus, no Espírito de Deus, e termos que atravessar, não em nós mesmos, mas nas mãos poderosas daquele que nos leva e nos traz no seu reino de glória. Um outro lado são as experiências da própria aprovação de Deus. Porque quando nós estamos experimentando, tanto no sofrimento quanto no trabalho, nós podemos nos espelhar em Cristo. Porque todo o Evangelho, toda a pregação que não tenha a Cristo como centro, não é boa pregação. E toda fé que não é voltada inteiramente a Cristo, não é fé verdadeira. Porque às vezes a pessoa tem uma fé falsa, num Deus falso, e pensa que a fé é verdadeira. Às vezes a pessoa tem uma fé falsa num Deus verdadeiro. E nós não temos que ter a fé falsa. Paulo disse a Timóteo: a tua fé não é fingida. A tua fé habitou na tua avó, habitou na tua mãe e habita em você. Veja que a fé verdadeira, ela é transparente. A fé verdadeira, ela se mostra na hora da tribulação. E Deus nos leva a experiências com Ele. Olha, mediu 500 metros. Passe. Irmãos, às vezes Deus mede 500 metros na tribulação. E aliás, não pense que os dons espirituais caem sobre a sua vida se não vier com tribulação. Ah, pastor, como que é isso? O dom é para judiar? Não. Nós precisamos perder o nosso orgulho. Nós somos orgulhosos, nós lidamos com as coisas de Deus do jeito que nós lidávamos com as coisas nossas do passado. Nós queremos ser importantes. Nós queremos ser notados. A gente quer ser visto num pedestal. Mas há coisas que são íntimas, sua e de Deus. São coisas que você tem relacionada com Deus e que não pode aparecer na manchete do jornal. E Deus mede, passa 500 metros, uma provinha até o tornozelo. Pois Deus mede mais 500, prova que você vai passar
e vão dar nos joelhos. Deus quer nos provar para que tenhamos experiência com Ele. Não é uma mera experiência teológica. É bom que estudemos teologia, mas não é uma mera experiência intelectual. Não. Porque às vezes somos intelectuais no que fazemos, mas não somos espirituais no que vivemos. Às vezes não falamos com a boca aquilo que vivemos na alma. E Deus quer nos ensinar, a mim e a você. Depois Deus mede de novo mais 500 metros e você terá de passar com águas pelos lombos ou pelo peito. Que luta, que sofrimento, que angústia. Ah, mas o rio da vida, pastor, faz a gente passar por sofrimento? Claro. Claro, eu me lembro, já falei aqui aos irmãos, que quando eu era moço, era jovem, eu era maestro da banda, e aí eu levei o baixo tuba para casa para ilustrar o baixo. E cheguei em casa, minha irmã, dia da ceia, na casa de Deus. A minha irmã me xingou de tudo quanto é nome. Só não me chamou de santo, porque santo já é o fechamento dos 360 graus da circunferência, né? Me chamou de tudo quanto era mesmo que nervoso. Eu sempre fui respeitado pelas minhas irmãs. Minhas irmãs em casa, quando eu ia chegando, Marino chegou. Não sei o que eu tive para falar que Marino chegou. E eu fiquei nervoso. Eu era moço, fui falar com meu pai. Pai, eu vou desviar da igreja. O nervoso que eu passei, vou largar a igreja porque vou dar um bofetão na Odete, que eu vou arrancar a cabeça dela do pescoço. Tanta raiva que eu fiquei. E aí eu fui. Peguei e falei, mas eu vou desviar da igreja, mas não é por isso que eu tenho que ser desonesto. Não precisa desviar para ser ladrão, para ser desonesto, coisa assim. Eu peguei e falei, vou entregar um baixo na igreja. Peguei e fui levar um baixo tubo lá na igreja. Antigamente, a ceia não se podia entrar pela porta grande, só pela porta pequena. Só os que entravam. E quando deixou baixo, eu fui tentar sair, não tinha como sair, chegar tudo de uma vez só. Falei, então eu vou orar um pouco. Comecei a falar mal da minha irmã para Jesus. Falei, Jesus, minha irmã me fez o mal. Ela me xingou. E tal, comecei a fazer um alto chico na minha oração a Jesus. Queria que ela morresse. Tanta raiva que eu estava vendo. E o povo orando assim. E de repente eu fui orando mais forte, orando. Senhor, eu não mereço isso. Eu sou um crente que ando certo. E orando e falando. E de repente fui tomado umas línguas diferentes daquelas que eu falava. Eu só falava aquelas duas lá. De repente comecei a falar outras línguas, várias línguas. Eu falava a língua. E alguém lá de trás repetia em português. Eu falava em língua e alguém interpretava em português. Eu falava em língua e alguém interpretava. Aí eu percebi depois que tinha recebido naquela noite o dom de variedades de língua. Imagine se a minha irmã não me agredisse, não brigasse comigo, eu não teria esse dom, talvez até hoje, quem sabe. Mas ela foi útil nas mãos de Deus, me xingou, me maltratou, e eu recebi os dons de variedade de línguas, o qual ainda uso até hoje. Já falei mais de 100 línguas, sei lá quantas línguas diferentes da parte de Deus, porque eu fui mergulhado nas águas profundas da tribulação. Há necessidade, às vezes, Cristo nos coloca em aperto, para que a gente reconheça as nossas limitações, que não adianta andar pela margem do rio, nós temos que andar pelo curso das águas. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, sim. Mas temos que andar
em espírito. Quando nós andamos no espírito, a Bíblia diz que os que nasceram do espírito são como até o vento, que não sabe, o vento não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são os que são nascidos do espírito, que só andam pela vontade de Deus. E Deus tem um rio profundo de experiências novas para nós. Agora veja, se nós ignorarmos as tribulações e acharmos que Deus está contra nós, nós não vamos achar lugar no mundo. Se nós acharmos que os sofrimentos são para a nossa destruição, não. Deus te leva a águas profundas de experiências novas com Ele. Aleluia. Nós temos um dizer entre os pastores presidentes que há prova para todo tipo de obreiro, desde o auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionário, e a prova do presidente. Cada um de nós temos a nossa prova. Por isso que os obreiros não devem ter pressa em ser consagrados, porque haverá uma prova propícia para você na hora certa. Propícia, diz. Porque a nossa experiência tem que ser para valer. Nós não temos que estar preocupados com as dores que podemos sentir. Ah, está doendo. Nós não somos justificados pelas dores que reclamamos. Não somos justificados pela tribulação, pela angústia que passamos. Não somos justificados por isso. A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. E por isso temos paz com Deus. Porque tudo que nos acontece é para a nossa perfeição na área da salvação e na área do ministério. A nossa vida é composta das fases, das facetas dela. Nós somos chamados por Deus para ser salvos e também para sermos trabalhadores. E quando somos afligidos, não é para a destruição da gente, mas a perfeição da fé. A Bíblia diz em 1 Pedro 1, em versículo 7, diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece, e é provada pelo fogo, e age louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, a prova da fé, a nossa fé, ela é experimentada, ela passa pelo fogo e pela água. A nossa fé passa, é levada por situações da parte de Deus para nosso crescimento, e que a nossa fé não pode ser, como disse, não pode ser fingida, não pode ser uma fé artificial. Uma hora eu confio, uma hora eu desconfio, uma hora eu sou, uma hora eu não sou, uma hora eu dou firme, uma hora eu abandono. Não, a nossa fé tem que estar fita em Jesus, tem que estar convicta nele, da mesma forma como ele, experimentado nos trabalhos, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Ele deu a vida por nós na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que o trabalho